Capítulo 9. Sabedoria. Todos estes ramos da doutrina, o sábio iluminado expôs em atenção à sabedoria. Devem, pois, cultivar esta sabedoria aqueles que desejam pôr fim ao sofrimento. Relativa e última, estas se declara serem as duas verdades. A última não está ao alcance do intelecto, pois se diz que o intelecto é o relativo. A esta luz, observam-se no mundo dois tipos de homens: aqueles com penetração iógica e a generalidade das pessoas. A este respeito, as visões das gentes comuns são minadas por iogis que estão eles próprios no mundo. No interior destas classes, os inferiores em graus de penetração são refutados pelos superiores, por meio dos exemplos que os iogis e os mundanos ambos aceitam. E em consideração do resultado, a análise é deixada de lado. Quando as pessoas comuns percepcionam os fenómenos, consideram-nos como reais e não ilusórios. Isto, então, é o tema do debate onde os comuns e os iogis diferem. As formas, e assim por diante, que todos nós percepcionamos, existem por aclamação geral, mas não por um raciocínio válido. Elas são falsas, tal como, por exemplo, coisas impuras, consideradas na visão comum como puras. Mas a fim de poder instruir os mundanos, o nosso protetor falou de coisas. Porém, estas, na verdade, não têm sequer efemeridade. Agora, se dizeis ser errado afirmar o efêmero como relativo, não há erro, pois a efemeridade é relativa para os iogis, mas para os seres mundanos, última. Se isso fosse de outro modo, a visão comum podia invalidar a penetração iógica da impureza corporal. Mediante um Buda, que não é senão ilusão, como surge o mérito? Como se o Buda existisse verdadeiramente. Mas, perguntais, se os seres são igualmente ilusões, como, ao morrer, podem eles renascer? Enquanto as condições estiverem reunidas, ilusões igualmente persistirão e se manifestarão. Porque razão, sendo simplesmente mais prolongados, deveriam os seres sensíveis ser considerados mais reais. Se mata ou fere a ilusão mágica de um homem, não há mente em tal coisa e, portanto, não há falta. Porém, os seres têm, na verdade, mentes semelhantes a miragens. A falta e o mérito irão, em consequência, surgir. Não há poder em coisas como encantamentos, por isso mentes semelhantes a miragens não sobrevêm através deles. As ilusões brotam de diversas causas. Deste modo, as ilusões são de diferentes tipos. Uma causa única para tudo nunca houve. Se ultimamente os seres estão em nirvana, direis, mas relativamente giram no samsara, a própria budeidade reverte ao estado samsárico. Porque então, perguntais, seguir a via do Bodhisattva? Enquanto não houver um corte da corrente causal, não há detenção mesmo dos espetáculos ilusórios. Mas, quando a corrente causal é cortada, mesmo os fenómenos relativos não aparecem. Se mesmo isso que é enganado não existe, o que é isso, perguntareis vós, que vê a ilusão? Porém, se para vós estas mesmas ilusões não têm ser, o que na verdade permanece para ser percepcionado? Mas os objetos têm outro modo de ser, direis. Esse mesmo modo não é senão a própria mente. Mas se a miragem é propriamente, o que é então percepcionado pelo quê? O próprio guardião do mundo disse que a mente não pode ser vista pela mente. Exatamente do mesmo modo, ele disse: o gume da espada não pode cortar a espada. Mas, dizeis, é como a chama que perfeitamente se ilumina a si mesma. A chama, na realidade,
não pode jamais iluminar-se a si mesma. E porquê? Porque a treva nunca a obscurece. A qualidade azul de uma coisa por natureza azul, direis, não depende, ao contrário de um cristal, de nada mais. Do mesmo modo, algumas percepções provêm de outras coisas, enquanto algumas não. Mas algo que é por natureza azul jamais impôs por si próprio uma essência azul ao seu não azul si mesmo. A frase "a lâmpada ilumina-se a si mesma" pode ser conhecida e formulada pela mente. Porém, o que há aí para conhecer e dizer que a mente se auto-ilumina? A mente, na verdade, jamais é vista por algo e, portanto, se pode ou não conhecer-se a si mesma, é como a beleza da filha de uma mulher estéril. Algo que não tem sentido discutir. Mas se perguntais, a mente não se autoconhece, como recorda ela o que conheceu? Nós dizemos que, como o veneno do rato da água, é mediante a ligação com as coisas experimentadas que a memória ocorre. Em certos casos, direis, a mente pode ver as mentes de outros, como não então a si mesma. Todavia, pela aplicação de um bálsamo mágico, o olho pode ver o tesouro, mas não o unguento. Não é de facto o nosso objetivo refutar experiências de visão, som ou conhecimento. O nosso alvo aqui é minar a causa da aflição. O pensamento que tais fenómenos têm existência verdadeira. As ilusões não são diferentes da mente, dizeis, e todavia não as considerais o mesmo. Como poderiam elas não ser diferentes se a mente é real? E como pode a mente ser real se não há diferença? Se bem que seja irreal, uma miragem pode ser vista. E isso que vê é exatamente o mesmo. Mas o samsara deve estar baseado em algo real, dizeis, ou senão é como o espaço vazio. Mas como poderia o irreal ser eficaz em termos causais, mesmo se repousa em algo real? Esta vossa mente está isolada e só na solidão e desacompanhada. Se a mente está, na verdade, livre de objetos, todos os seres devem ser Budas, assim idos e iluminados. E deste modo, que utilidade pode haver em dizer assim que aí há somente? Mesmo se sabemos que tudo é semelhante à ilusão, como perguntais, irá isto dissipar a paixão aflitiva? Os mágicos podem, na verdade, desejar as mulheres miragens que eles próprios criam. A razão é que eles não se libertaram a si mesmos de hábitos de desejar objetos de percepção. E quando contemplam tais coisas, é na verdade fraca a sua aptidão para a vacuidade. Pelo treino desta aptidão para a vacuidade, abandonar-se-á o hábito de percepcionar coisas reais. Pelo treino no pensamento, não há nada. There isn't anything. Esta mesma visão será também abandonada. Nada há. There is nothing. Quando se afirma isto, nenhuma coisa, no thing, está aí para ser examinada. Como pode um nada, totalmente sem suporte, repousar como diante da mente algo presente? Quando o algo e a sua não existência estão ambos ausentes da mente, nenhuma outra opção tem esta. Chega a um perfeito repouso, livre de conceitos. Tal como a joia dos desejos e a árvore dos milagres realizam e satisfazem todas as esperanças e aspirações, também pelas suas orações por aqueles que podem ser adestrados, os vitoriosos aparecem no mundo. O curativo relicário do Garuda, mesmo quando o seu construtor estava morto há muito,
continuou mesmo por eras desde então a remediar e a apaziguar todas as pragas e peçonha. Do mesmo modo, tendo obtido o relicário da vitória, em conformidade com as suas ações em prol da budeidade, se bem que os bodhisattvas passem para além de toda a dor, podem, contudo, satisfazer todos os fins. Mas como, perguntais, podem oferendas feitas a seres livres de toda a discursividade dar fruto? Diz-se que, quer os Budas vivam, quer passem para além, as oferendas a eles feitas são iguais no seu mérito. Quer os afirmeis no último ou no relativo, méritos, assim dizem as Escrituras, surgirão, tal como existirão resultados, quando os Budas são considerados verdadeiramente reais. Somos livres, dizeis, por ver as 4 verdades. Que utilidade tem ela para nós, esta visão da vacuidade? Porém, tal como as próprias Escrituras proclamaram, sem esta via não pode haver iluminação. Dizeis que o Mahayana não tem garantia, mas como provais vós a vossa própria tradição? Porque ela é aceita por ambas as fações, direis. Porém, no início, vós próprios carecias de prova. As razões pelas quais confiais na vossa tradição podem igualmente ser aplicadas ao Mahayana. Além disso, se acordo entre 2 fações mostra a verdade, os Vedas e o restante são também verdadeiros. O Mahayana está embaraçado, dizeis, porque é contestado. Contudo, os textos budistas são questionados por extremistas, enquanto os budistas também rivalizam entre si próprios. E assim deveis agora abandonar a vossa própria tradição. O verdadeiro monge é a raiz do Dharma. E ser um monge é, na verdade, difícil. É árduo para mentes enredadas em pensamentos ir para além das amarras do sofrimento. Dizeis haver libertação no instante em que as máculas são inteiramente abandonadas. Todavia, aqueles que se libertaram das máculas continuam a mostrar a influência do karma. Apenas por um momento, dizeis, pois é certo que as causas de renascimento, os seus desejos insaciáveis já não existem. Não têm desejo insaciável mediante emoções negativas, concedido, mas, tal como a sua ignorância, porque não teriam desejo insaciável sem emoções negativas. Este desejo insaciável é produzido em virtude da sensação, e sensação eles têm certamente. Conceitos demoram ainda nas suas mentes, e é a estes conceitos que eles se apegam. A mente que não reconheceu a vacuidade, voidness, pode ser detida, mas manifestar-se-á uma vez mais, tal como de uma absorção não perceptiva. Devemos, pois, exercitar-nos na vacuidade, emptiness. Se admitis todas as palavras registadas nos sutras como o perfeito discurso do Buda, por que não aceitais agora a maior parte do Mahayana, com a qual os vossos sutras estão em perfeita harmonia? Se devido apenas a um único elemento dissonante se considera o todo em falha, por que não vindicaria um único sutra de acordo com os vossos textos o restante como o ensinamento do Buda? O próprio Mahakashyapa e outros não puderam sondar as profundezas de um tal ensinamento. Quem dirá por esse motivo que eles são para rejeitar apenas porque não são compreendidos por vós? Demorar-se e residir no interior do samsara, livre de todo o desejo insaciável e de todo o medo, a fim de realizar o bem daqueles que sofrem de modo ignorante. Tal é o fruto que a vacuidade dará. É por este motivo incorreto encontrar defeito nesta visão da vacuidade, e assim, abandonadas todas as dúvidas, devemos meditar nela. Paixão aflitiva
e véus cognitivos. A cura para a sua obscuridade é a vacuidade, emptiness. Como não meditarão nesta, então, aqueles que desejam alcançar rapidamente a omnisciência? Seja qual for a fonte do sofrimento, que esse seja o objeto do nosso temor. Mas a vacuidade, voidness, apaziguará toda a nossa dor. Como poderia ela ser para nós uma coisa a temer? Se uma tal coisa como o eu existe de verdade, então terrores é garantido o atormentarão. Mas uma vez que nenhum si ou eu existe de modo algum, o que fica aí para que os medos aterrorizem? Os dentes, o cabelo, as unhas não são o eu. E o eu não é os ossos ou o sangue. O muco do nariz e o flegma não são o eu. E tampouco é ele feito de linfa ou pus. O eu não é a gordura ou o suor do corpo. Os pulmões e o fígado também não o constituem. Nem os órgãos internos são o eu, nem o excremento e excreções do corpo. A carne e a pele não são o eu, e nem o são o calor e a respiração do corpo. As cavidades na constituição física não são o eu, e o eu não é tido em conta na sextupla consciência. Se a consciência auditiva é permanente, segue-se que está sempre a ouvir. E se não há objeto, o que conhece ela? Em que bases lhe chamais consciência? Se algo que é inconsciente conhece, segue-se que um pau também tem conhecimento. Portanto, na ausência de uma coisa a conhecer, é claro que a consciência não surgirá. Se a mesmíssima consciência detecta uma forma, por que não houve ela nesse momento? Talvez digais que o som já não está lá. Então, também não há aí consciência de som. Como poderia isso, que tem a natureza de percepcionar o som, transformar-se alguma vez num perceptivo de forma? Um único homem, dizeis, pode ser simultaneamente filho e pai. Mas estes são apenas nomes. A sua natureza não é tal. E do mesmo modo, dor, neutralidade e prazer não são nem paternidade nem filiação. Na verdade, não observamos ainda uma consciência de forma a percepcionar som. Mas, como um ator, respondeis, ele assume um diferente papel e vê. Se é assim, esta consciência não é uma coisa constante. E se o seu último modo é ainda o primeiro, isso é, na verdade, identidade e nunca antes visto. Mas os seus diferentes modos, dizeis, são completamente irreais. A sua essência, pois, deveis agora descrever. Dizeis que esta é simplesmente conhecer. Segue-se que todos os seres são uma única coisa. O que tem mente e o que não tem mente são deste modo idênticos, pois ambos são iguais em existir. Se os diferentes tipos de mente são todos irreais, que fundamento comum pode haver aí para eles? Algo desprovido de mente, sustentamos, não é um si, pois ausência de mente significa matéria, como um vaso. Mas, dizeis, o si tem consciência quando unido à mente. Isto refuta, então, a sua natureza inconsciente. Se o si, além disso, é imutável, que mudança nele podia misturar-se com o produto da mente? E personalidade podíamos igualmente afirmar do espaço vazio, inerte e desprovido de mente. Se o si mesmo não existe, dizeis, não há elo que conecta ações com resultados. Se quando o ato é feito o agente já não existe, quem está aí para colher o fruto kármico?
As bases do ato e do fruto não são as mesmas. Em ambas, um si mesmo é sem esfera de ação. Isto é válido tanto para vós como para nós. Que propósito há, portanto, no nosso debate? Uma causa confinante com o seu resultado é algo totalmente impossível de ver. E somente no contexto de uma única corrente mental pode dizer-se que alguém que age colherá mais tarde o fruto. Os pensamentos agora passados e aqueles por vir não são o si. Eles já não são ou não são ainda. É então o si o pensamento agora nascido? Se é assim, afunda-se em nada quando este se desvanece. Por exemplo, podemos pegar em bananeiras. Cortando através das fibras, não encontramos nada. Do mesmo modo, a investigação analítica não encontrará nenhum eu, nenhum si subjacente. Se os seres, direis, não têm existência, quem será o objeto da compaixão? Aqueles a quem a ignorância imputa existência, por cujo bem nós mesmos nos empenhamos. Se perguntais, não há seres, quem obterá o fruto? É verdade. É pela ignorância que se diz que eles existem. Porém, para o triunfo total sobre a dor, o objetivo que a ignorância concebe não deve ser rejeitado. A fonte da dor é o orgulho de dizer eu, nutrido e aumentado pela falsa crença no si. Para isto podeis crer não haver remédio, porém, a meditação no não si será a suprema via. Aquilo a que chamamos o corpo não é pés nem pernas. O corpo também não é coxas ou lombos, não é a barriga, nem de fato as costas e de peito e braços o corpo não é formado. O corpo não é costelas, nem mãos, axilas, ombros, intestinos ou entranhas. Não é a cabeça e não é a garganta. O que é então o corpo em tudo isto? Se o corpo se estende a si mesmo e coincide com os membros, as suas partes estão de facto presentes nessas partes. Mas onde reside o corpo em si mesmo? Se o corpo, porém, indivíduo e inteiro, está presente nas mãos e noutros membros, por mais partes que aí existam, as mãos e tudo o resto, encontraremos uma igual quantidade de corpos. Se corpo não está fora ou dentro das suas partes, como reside então ele nos seus membros? E visto não ser diferente das suas partes, como podeis de todo dizer que ele existe? Não há assim corpo. É por ilusão, a respeito das mãos e outras partes, que se concebe o corpo como uma noção, tal como, devido à sua forma específica, um monte de pedras é tomado por um homem. Enquanto as condições estiverem reunidas, o corpo parecerá ser um homem. Enquanto todas as partes estiverem igualmente presentes, um corpo aparecerá aí. Do mesmo modo, uma vez que é um grupo de dedos, a própria mão não existe como tal. Assim é com os dedos feitos de articulações. E as próprias articulações consistem de muitas partes. Estas partes decompor-se-ão elas próprias em partículas e as partículas dividir-se-ão de acordo com a direção. Estes fragmentos carecem também de partes sem partes, são como o espaço. Deste modo, mesmo as partículas não têm existência. Toda a forma, pois, é como um sonho. Quem estará apegado a ela, que investiga assim? O corpo, deste modo, não tem existência. O que, por conseguinte, é macho e o que é fêmea? Se o próprio sofrimento é verdadeiramente real, porque não é assim completamente distinta à alegria? Se o prazer é real, porque não irão então sabores
agradáveis confortar e deleitar um homem em agonia. Se a sensação deixa de ser experimentada ao ser dominada por algo mais forte, como pode sensação ser corretamente atribuída a isso que não tem a característica de ser sentido? Dizes talvez que apenas a dor subtil permanece, que a sua forma grosseira foi agora subjugada, ou antes que é sentida como mero prazer. Porém, o que é subtil permanece ainda ele mesmo. Se por o seu oposto estar presente o desconforto não se manifesta, não é a pretensão de ser uma sensação nada mais do que uma imputação mental? Visto ser assim, o antídoto é a meditação e análise. A absorção desenvolvida em campos da sua pesquisa é de facto o alimento e o sustento dos yogis. Se entre o poder sensorial e uma coisa há um espaço, como se encontrarão os dois termos? Se não há espaço, formam uma unidade e, deste modo, o que se encontra com o quê? Nenhuma penetração pode haver de uma partícula por outra, pois são ambas o mesmo na falta de volume. Mas se não se penetram, não se fundem. E, se não se fundem, não há encontro. Pois como poderia alguém aceitar poder-se dizer que o que é sem partes se encontre? Deveis mostrar-me, se alguma vez o vistes, um contato ter lugar entre duas coisas sem partes. A consciência é imaterial e não se pode falar assim de contacto com ela. Uma combinação também não tem realidade, tal como previamente mostramos. Se por conseguinte não há toque ou contacto, de onde é que se origina a sensação? Que finalidade há então em toda a nossa azáfama? Pois o que é isso na realidade que atormenta o quê? Visto não haver sujeito para a sensação e a sensação não ter também qualquer existência, como é que o desejo insaciável não é detido quando tudo isto se compreende claramente? O que vemos e o que tocamos é matéria de sonhos e de miragens. Se a sensação coincide com a consciência, segue-se que desse modo não é vista. Se uma surge primeiro e a outra depois, é memória que ocorre e não sensação direta. A sensação é sem percepção de si mesmo e, igualmente, não é por outro percepcionada. O agente da sensação não tem existência real. Deste modo, a sensação também não tem ser. Que dano pode então esta sensação causar a este agregado destituído de si? A mente não habita no interior dos sentidos e não tem lugar em coisas exteriores como a forma. No meio a mente não reside, não fora, não dentro, não noutro lugar, pode a mente ser encontrada. Não está no corpo e, todavia, em nenhum outro lugar. Não se funde com ele, nem está separada. Algo como isto não existe, nem sequer ligeiramente. Pela sua natureza, os seres estão para além do alcance do sofrimento. Se a consciência precede o objeto conhecido, surge relativamente a quê? Se a consciência surge ao mesmo tempo que o seu objeto, surge uma vez mais a respeito de quê? Se a consciência vem depois do seu objeto, de novo, de que surge ela? Deste modo, a origem de todos os fenómenos excede o alcance do entendimento. Se é assim, dizeis, não há relativo. E que é então feito das duas verdades? Além disso, se o relativo deriva das mentes dos seres, como podem eles ir para além das suas dores? Mas isso é apenas o pensamento de outros. Não é o que eu quero dizer com o relativo. Se a seguir há pensamentos, o relativo está lá ainda.
senão o relativo cessou de facto. A mente que analisa e o que é analisado estão ligados, mutuamente dependentes. É com base no consenso convencional que toda a investigação é expressa. Mas quando, dizeis, o processo de análise é feito, por sua vez, o objeto do nosso exame, esta investigação também pode ser analisada e assim encontramos uma regressão infinita. Se os fenómenos são verdadeiramente analisados, nenhuma base para a análise permanece. E quando se remove o objeto, o sujeito também cessa. Isso, na verdade, diz-se ser o nirvana. Aqueles que dizem serem ambos verdadeiros estão fortemente pressionados para manterem as suas razões. Se a consciência revela a natureza das coisas, sobre que bases, por sua vez, existe ela? Se os objetos de conhecimento mostram que a consciência existe, o que mostra que eles existem? Se ambos subsistem por mútua dependência, ambos perderão por isso a sua verdadeira existência. Se sem um filho um homem não pode ser pai, de onde, na verdade, surgirá um tal filho? Não há pai na ausência de um filho. Precisamente assim, a mente e o objeto não têm verdadeira existência. A planta surge da semente, dizeis, e por ela é a semente deduzida. É exatamente o mesmo com a consciência a surgir do seu objeto. Como pode ela deixar de mostrar a existência da coisa, dizeis? Uma consciência diferente da própria planta deduz a existência da semente. Mas o que mostrará que a consciência existe pelo qual o objeto seja ele mesmo estabelecido? Na percepção cotidiana, há uma causa para tudo. Os diferentes segmentos da flor do lótus nascem de uma variedade de causas. Mas o que dá origem, perguntais, a tal variedade de causas? Uma variedade de causas ainda mais primitiva, declaramos nós. E como, perguntais, dão as causas os seus frutos? Pelo poder, respondemos, de causas precedentes. Se sustenta que Ishvara é a causa dos seres, deveis agora definir para nós a sua natureza, se por isto apenas significais os elementos. Não há necessidade de nos cansarmos a discutir nomes. Contudo, a terra e os outros elementos são muitos, impermanentes, inertes, sem divindade, calcados aos pés, são impuros e não podem ser assim um Deus omnipotente. A deidade não pode ser espaço, inerte e improdutivo, não pode ser o si, pois isto refutamos. É inconcebível, dizem eles, também então a sua qualidade de criador. Há, pois, algum propósito em tal pretensão? O que é isso que ele deseja criar? Fazê-lo o si e todos os elementos? Mas não são o si, os elementos e ele próprio eternos? E a consciência, sabemos, nasce do seu objeto. A dor e o prazer brotaram desde sempre do karma. Dizeis-nos, pois, o que produziu a sua divindade. E se não há começo na causa, como pode haver começo nos seus frutos? Porque não são as criaturas constantemente criadas, pois Ishvara não depende de nada senão de si mesmo. E se não há nada que ele não tenha feito, o que resta do qual ele pudesse depender? Se Ishvara depende, a causa de tudo não é senão o encontro de condições e não Ishvara. Quando estas existem, ele não pode criar. Quando estas estão ausentes, ele é impotente para produzir. Se o Deus Todo-Poderoso não tenciona, mas contudo cria, outra coisa o forçou. Se deseja criar, é dominado pelo seu desejo. Portanto, embora Criador, que é feito da sua omnipotência.
Aqueles que sustentam a permanência de partículas foram, na verdade, antes refutados. Os Sakyas são os que sustentam que a Prakriti permanente é a causa do mundo em evolução. Os assim chamados prazer, dor, neutralidade são qualidades que, quando permanecem em equilíbrio, são dominados Prakriti. O universo surge quando esta harmonia é perturbada. Três naturezas numa unidade não se podem admitir e assim Prakriti não existe. Estas qualidades também não existem, pois cada uma delas é na realidade três. Se estas qualidades não têm existência, uma coisa como o som está muito longe de ser plausível. E o tecido e outros objetos desprovidos de mente não podem ser a sede de sensações tais como o prazer. Mas, dizeis, estas coisas possuem a natureza da sua causa. Contudo, não investigamos já coisas? Para vós a causa é prazer e coisas parecidas, e todavia do prazer tecido nunca surgiu. O prazer é antes produzido a partir do tecido. Se este não existe, também o prazer não. No que respeita à permanência do prazer e do restante, bom, é uma coisa que nunca se observou. Se o prazer e o restante estão manifestamente presentes, como acontece não serem percepcionados? E se pretendeis que eles assumam uma forma subtil, como são eles tanto grosseiros como subtis? Se a qualidade grosseira é abandonada, a subtileza assumida, a subtileza e a qualidade grosseira carecem ambas de permanência. Por que não conceder então que desta forma todas as coisas possuem o cunho da transitoriedade? Se o aspecto mais grosseiro não é outro senão o prazer, é claro que o prazer é ele mesmo impermanente. Se pretendeis que o que não existe em sentido algum, porque não tem ser, não se pode manifestar, e se bem que tenhais negado o nascimento de coisas que não existiam anteriormente, é isto que dizeis agora. Mas se os resultados existem na sua causa, aqueles que ingerem a sua comida consomem o seu excremento. E também com o dinheiro que gastariam em roupa, que eles comprem antes as sementes de algodão para usar. Mas, dizeis, o mundo é ignorante e cego, pois isto é ensinado por aqueles que conhecem a verdade. Este conhecimento deve também estar presente nos mundanos. E se o possuem, por que não veem eles? Se dizeis agora que o que os mundanos veem não tem validade, isto significa que o que eles claramente veem é falso. Se perguntais, não há validade no conhecimento válido, não é falso tudo o que ele determina? Torna-se, pois, injustificável meditar na vacuidade, a realidade última. Se não há objeto para a análise, não pode haver apropriação da sua não existência. E deste modo, objetos enganadores de qualquer tipo terão também uma não existência igualmente enganadora. Quando, pois, num sonho uma criança morreu, o estado mental que pensa que ela já não existe suplanta o pensamento de que ainda vive. Todavia, ambos os pensamentos são igualmente enganadores. Portanto, como vemos mediante tal investigação, nada existe que não tenha uma causa, e nada é existente nas suas causas, tomadas uma a uma ou no agregado. Não vem de algum outro lugar, nem fica nem todavia parte. Como irá o que a confusão toma por verdade ser, em algum sentido, diferente de uma miragem? As coisas, então, corporificadas por encantamentos mágicos, e isso que é manifestado por meio de causas. De onde surgiram estes, devemos perguntar, e para onde vão,
Isso devemos examinar. O que se vê quando as circunstâncias se reúnem e não se vê na ausência das mesmas, não é real. É como uma miragem num espelho. Como pode ser-lhe atribuída verdadeira existência? Que necessidade há de causa em algo que já é real? Mas então, que necessidade há de causa em algo que não existe? Mesmo mediante 100 milhões de causas, nenhuma mudança tem lugar em coisas não existentes, pois nesse estado de não coisa, como poderiam coisas ocorrer, e no que se poderiam coisas não existentes transformar. Visto que as coisas não podem vir a ser quando são não existentes, como poderiam tais coisas existentes ocorrer? Pois na medida em que entidades não surgem, as próprias não entidades não partirão. Se a não entidade não é dispersada, não há possibilidade da entidade se manifestar. E a entidade não pode ser convertida em não entidade, pois de outro modo tem uma dupla natureza. Não há, deste modo, entidades e não há igualmente cessar das mesmas, e assim os seres, todos e cada um, são sem origem e nunca cessam. Os seres errantes parecem-se assim com sonhos, e também a bananeira, se examinamos bem. Na realidade última não há distinção entre os estados de dor e para além de toda a dor. Com coisas que deste modo são vazias, o que há para ganhar e perder? Quem está aí para me cortejar e honrar? E quem está aí para me desprezar e injuriar? Dor e prazer, de onde surgem eles? O que há aí para me dar alegria e dor? Se procuro a sua própria talidade, suchness, quem deseja insaciavelmente? O que é insaciavelmente desejado? Examinai agora este mundo de seres vivos. Quem está aí, nesse lugar, para se extinguir? O que está aí para vir e o que foi? E quem, na verdade, são parentes e amigos? Possam seres como eu discernir e compreender que todas as coisas têm o cunho do espaço. Mas aqueles que buscam a sua felicidade e bem-estar mediante disputas ou fruições estão todos profundamente perturbados ou então vibrantes de alegria. Sofrem, esforçam-se, contendem entre si mesmos, acutilando, apunhalando, injuriando-se uns aos outros. Vivem as suas vidas engolfados no mal e no trabalho. De vez em quando, vêm à tona nos estados de beatude, abandonando-se a si próprios a muitos prazeres, mas morrendo, caem para sofrer tormento longo, insuportável, nos reinos da aflição. Muitas são as ravinas e abismos da existência, onde a verdade da talidade, suchness, não se encontra. Tudo é contradição, tudo é negação. Não é assim a talidade suchness neste mundo. Aqui, cedendo toda a descrição, é o mar sem costa da dor insuportável. Aqui, a força é pouca e as vidas são trêmulas e breves. Todas as atividades por causa da via e da saúde, alívio da fome e do cansaço, tempo consumido no sono, todos os acidentes e males e amizades estéreis como os seres pueris. Assim passa a vida rapidamente e sem sentido. Verdadeiro discernimento é difícil de ter. Como poderemos, pois, alguma vez encontrar os meios para rejeitar as fúteis vagabundagens da mente? Além disso,
forças malignas trabalham e forcejam para nos abater nos estados de infortúnio. Muitas são sendas falsas e enganadoras e é difícil dissipar as nossas dúvidas. Árduo é encontrar de novo este estado de liberdade, mais árduo ainda ir ao encontro de mestres iluminados. Árduo, na verdade, desviar a torrente das emoções negativas. Ai, as nossas aflições tombam em correntes sem fim. Ai, que na verdade os seres vivos, arrastados no dilúvio da amarga dor, por mais terrível que possa ser o seu estado, não percebam que tanto sofrem. Eles são como aqueles que repetidamente se banham e passam depois a fustigar-se a si próprios com fogo. Sofrem enormemente deste modo e, todavia, ali permanecem, proclamando alto a sua beatitude. Da mesma forma, há alguns que vivem e agem como se a velhice e a morte nunca para eles chegassem. Mas primeiro são chacinados e então aí vem a horrível queda nos estados de privação. Quando serei eu capaz de apaziguar e extinguir o pavoroso ardor dos fogos ardentes do sofrimento com copiosas chuvas da minha própria beatude, que emanem torrenciais das minhas nuvens de mérito? Minha acumulada riqueza de virtude, com reverência, mas sem algo conceptual. Quando revelarei eu esta verdade da vacuidade àqueles que caminham para a ruína pela crença na existência real?